Olá, amigos, companheiros queridos. É uma grande alegria poder me reunir mais um dia junto a todos os vossos corações. Primeiramente, para agradecer a Deus o dom da vida, o dom da oportunidade de lermos, de estudarmos, de refletirmos, de amadurecermos como espírito. Agradeço muito a Deus essa oportunidade, a bendita doutrina espírita que veio nos trazer tanta luz pelo Consolador prometido. Nos veio revivar a alegria e as esperanças de um futuro melhor sempre. Com a certeza do amparo espiritual, com a certeza da proteção de Deus junto a todos nós, nos envolvendo, nos estimulando e incentivando cada vez mais a conhecermos as nossas dificuldades e também as nossas possibilidades de construções melhores. Dessa maneira, hoje nessa playlist Fonte Viva, com mais uma mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel, vamos fazer a leitura da mensagem 114, que tem como título Embainha tua espada. Ele nos traz aqui o Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 11, em que Jesus disse: embainha tua espada. Disse para Simão Pedro, né? No momento em que Jesus é preso, no Evangelho de João, Pedro solta, né, a sua espada e machuca um dos servos do sumo sacerdote. Por isso Jesus lhe fala: embainha a tua espada, guarda a tua espada. Bem, a partir disso, Emmanuel nos diz que a guerra foi sempre o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela surge o morticínio e o arrasamento que compelem o povo à crueldade e à barbárie, através das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvarios. Ocorre o mesmo dentro de nós quando abrimos luta contra os semelhantes. Sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado às retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor: embainha a tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemos-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em rixa, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada, com a lâmina voltada para baixo.
Recordemos assim que em se sacrificando sobre uma espada simbólica devidamente ensarilhada é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação. Então, lembrando desse momento em que Pedro não se conteve, vendo Jesus ser aprisionado, o seu amigo, ele levanta da espada e machuca, corta lá a orelha do servo do sumo sacerdote, o Malco. E ali, quando Jesus nos fala, embainha a tua espada, é muito significativo. Se nós pararmos para imaginar quantas vezes Jesus deve ter nos avisado, embainha a tua espada. Todas as vezes que nós levantamos a espada da nossa língua contra o outro, da nossa mão contra o outro, do nosso pensamento contra o outro, nós entramos numa luta, numa guerra. Emmanuel nos fala que a guerra ele usa aqui como terror das nações. Então, realmente, civilizações que ergueram monumentos, cidades, durante séculos de trabalho, uma guerra põe tudo a perder em tão breve tempo, em poucos dias. E o que acontece, A partir dali, a consequência com aquele povo serão dias amargos, de muito sofrimento e regeneração para aquela coletividade. Por isso que nós vamos ver muitas vezes o que chamamos de expiação coletiva, expiação em determinados países, porque todo aquele grupo espiritual se comprometeu por permitir até deixar que algum tipo de violência acontecesse. Então, quando fala nós somos merecedores da sociedade que vivemos, é verdade que de alguma maneira falhamos. Falhamos quando fizemos e falhamos quando nos abstemos de falar o bem, de fazer o bem. Então ele fala aqui que isso acontece também a mesma coisa, longa edificação, anos, meses, vamos dizer, a gente se colocando, a gente buscando a prece, buscando o estudo, para elevar a nossa vibração. Quando entramos numa contenda com o outro, numa briga com o outro, perdemos tudo. E nós aqui sabemos quanto é difícil voltar a sentir novamente aquela vibração dos mentores e amigos espirituais. Porque nós nos afastamos quando abrimos essas brechas, quando permitimos entrar nessas guerras com o próximo. O nosso sentimento vai nos arvorar, É uma tempestade interior. Então tudo aquilo que a gente aspirava entra num desequilíbrio e o que vai acontecer? Treme e a gente cai. Cai em termos de sintonia. Cai mesmo. E depois para levantar não é fácil não. Dizem que para cair todo santo bom ajuda. Não é verdade não, deve ser mal, porque cair é muito fácil. O problema é subir. Subir, acreditar que a gente vai retornar aquela sensação, aquela vibração de antes, mas para isso iremos ter que passar por um grande deserto. É o que ele fala. Muitas vezes serão existências, reencarnações expiatórias para recompor com a lei um ato que a consequência foram em várias. Porque que a gente, quando entra em guerra com a gente esquece que aquele tem mãe, tem pai, ou tem filho, tem primo, tem amigos.
tem trabalho, tem sociedade. Olha o quanto que a gente desarticulou ali, o quanto que a gente botou a perder. Então nós temos ali muitas vezes que atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas, né, que nos aviltam o barco do destino, em breves momentos de insânia. Olha, são segundos. A pessoa fala, pô, mas eu de repente não dei conta de mim. De repente me deu um branco quando eu vi. Segundos de insânia, que foi uma brecha que permitiu colocar séculos de construção. Vale a pena na balança da vida? Muita gente fala assim, eu não levo desaforo para casa, mas vai levar o desaforo para o túmulo, né? Então a gente começa a entender, para não passar por esses desertos de aflições, a gente começa a entender a necessidade da gente lembrar Jesus falando, guarda a tua espada, guarda. Já viveu reencarnações que provou que era capaz de levantar a espada e ir lá lutar. Não foi assim? Mesmo nessa encarnação, quantas vezes precisamos dar conta da gente mesmo? Já nos provamos que somos capazes de enfrentar o olhar do outro, a fala do outro. Não é mais por medo, não. Muitas vezes é por medo. Não é medo do outro. É medo da gente mesmo. Que nós já entendemos que iremos conseguir registrar a hora e o momento que caímos na insânia. Hora, dia, mês e ano. Mas não temos como prever quando isso termina. Muitas vezes a gente fala assim, eu falo, fiz, aconteceu, e depois acabou. Depois para mim acabou. Pra gente acabou, mas para o outro não acabou, não. Nós não sabemos quem é o outro. Só que muitas vezes é aquela cabeça dura que não vai aceitar acabar, não. Ele não tem outra coisa para fazer na vida. Então, a gente começa a parar para pensar e lembrar que quando entramos em guerra com o outro, nós perdemos, né? Nós nos perdemos ali nas trevas exteriores, esquecendo que o bom combate é dentro da gente. É ouvir uma palavra atravessada de ficar de boca calada. É ouvir uma gracinha e pedir para Deus, né, abençoar aquela criatura que ela deve estar, coitada, com uma dor no fígado, deve ter tido uma briga em casa, deve sofrer da doença, da angústia, da irritação. O outro quer provocar. Qual o nome do outro? Pouco importa o nome do outro. O outro terá inúmeros nomes, porque ele é apenas um elemento de discórdia que está em vigilante. Então a gente sempre lembra aqui, né? As trevas ficam 24 horas de plantão. Aí fica esperando lá um desavisado. Já ouviram falar do desavisado? Desavisado, invigilante, aquele que vai ter uma utilidade. Aí ele é inspirado, né? Ele é colocado, influenciado lá para vir ser o porta-voz da perturbação. Então ele vai dar um olhar. Tem gente que se aborrece por causa de um olhar enviesado. Ele me deu um olhar estranho. Por isso, o outro tem até um problema na vista, mas a gente acha que é sempre pessoal. Então, a grande luta é dentro da gente. Dentro da gente. É ouvir uma calúnia e pensar assim: eu vou correr atrás dessa vingança, de vingar meu nome, de limpar meu nome nessa situação, passando desse limite. Foi isso que eu aprendi. Embainha a tua espada. O que eu tiver que passar, eu vou passar. Não vai ser o outro que vai me fazer passar. Vem sempre do mais alto a lei. O outro é tanto instrumento da perturbação como instrumento da lei. Se eu tiver que passar por aquela situação, eu vou passar. Só que eu não vou passar como antes.
eu vou passar assim, não aproveitei o mal para fazer coisa pior. Porque às vezes acontece o mal, a pessoa ainda faz coisa pior além do mal. Não. Ponto final do mal. Eu vou ser estação terminal do mal. Eu já tenho condição para isso. Não é assim? A gente já tem condições de olhar o outro, como nós também, quando somos doentes da alma, doentes do espírito. Então a gente vai pensando assim, a grande guerra, o combate é dentro de mim. Aprender a calar a boca, aprender a entrar em pressa, aprender a cantar, aprender às vezes fazer, né? A gente faz uma carinha de paisagem, até porque para passar aquela situação. Porque senão a gente vai entrar nessa guerra, né? Com o dedo em risco, a lança em risco, a língua pronta. Ter a língua pronta para responder na ponta da língua, para quem já foi lutador, né, em outras reencarnações, é mole. O problema, tem gente que não tem resposta na ponta da língua, ainda está aprendendo a ter, mas depois que ele tem resposta na ponta da língua, sabe qual é a lição? Guarda para você, bota isso em banho, bota um açuquinho e transforma, porque isso não vai servir para nada. Ter aprendido isso. Então o aprendizado agora é outro. Guardar a língua dentro da boca, nas águas da paz, adoçando ali, acalmando e ficando quietinho. É uma luta hercúlea. Então é assim que Jesus fez, né? A cruz de Jesus é uma lâmina virada para baixo. Então nós vamos ver que não vale a pena a luta, fazer sombra, né? Buscar essa sombra que tanto nos perturbam, porque nós já queremos o reinado da luz. É isso que nós buscamos. Uma vez eu vi uma situação que me incomodou terrivelmente naquele momento. Pegou, eu estava ali resolvendo, chegou uma outra pessoa, ainda jogou mais gasolina na situação ali, mais combustível, e eu falei, vou resolver isso só daqui a 2 dias, vou esperar passar, nada como dormir, né? Eu falo, vai dormir 2 dias, dorme no final de semana, vamos ver se aquilo continua, que aquilo não podia deixar passar, que eu tinha que explicar, e me veio aquela ideia assim, você vai querer abrir uma guerra espiritual por causa dessa situação? Melhor abaixar a cabeça, ficar quietada, levar o útil e vai passar. A dor vai passar. Em menos de 2 dias já tinha passado a dor. Mas nunca me esqueci da advertência. Você vai querer abrir essa guerra espiritual com essa pessoa? Você já imaginou que você vai desgastar de energia com ela? Eu falei, graças a Deus eu consegui embainhar a minha espada. Nem sempre, né? Mas eu venho conseguindo com muito esforço, muitas vezes chorando, mas a gente já está guardando. Jesus fez esse ensinamento e nós achamos interessante, para encerrarmos, né, essa mensagem aqui no livro Crônicas de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Humberto de Campos. Na mensagem que Humberto de Campos nos traz, capítulo 6, é lindíssima essa mensagem, ele nos conta, né? O que esperariam dele. Só que ele estava lá no mundo do, né, como se diz aqui, lá no além-túmulo, e o que não deveriam esperar dele. E ele falando que cada vez que o olhar dele se espraia tristemente sobre a superfície do mundo, ele volvo minha alma aos firmamentos, tomado de espanto e de assombro. Ele recém-desencarnado. Ainda há pouco, na minha surpresa de recém-desencarnado, encontrei na existência do espaço, onde não se contam as horas, uma figura de velho, um espírito ancião, em cujo coração milenário presumo refugiadas todas as experiências. Longas barbas de neve,
olhos transudando piedade infinita e infinita doçura, da sua fisionomia de doutor da lei, nos tempos apostólicos, irradiava-se uma corrente de profunda simpatia. Mestre, disse-lhe eu, na falta de outro nome, o que podemos fazer para melhorar a situação do orbe terreno? O espetáculo do mundo me desola e espanta. A família parece que se dissolve. O lar está balançando como os frutos podres na iminência de caírem. A civilização, com seus numerosos séculos de leis e instituições, afigura-se-me haver tocado os seus apogeus. De um lado existem os que submergem num gozo aparente e fictício, e de outro estão as multidões famintas aos milhares, que não têm senão rasgado no peito ferido o sinal da cruz desenhado por Deus com as suas mãos prestigiosas, como os símbolos que Constantino gravara nos seus estandartes. E, sobretudo, mestre, é a perspectiva horrorosa da guerra. Não há tranquilidade, e a terra parece mais um fogareiro imenso, cheio de matérias em combustão. Mas o bondoso espírito ancião me respondeu com humildade e brandura: meu filho, esquece o mundo e deixa o homem guerrear em paz. Achei graça no paradoxo, porém só me resta acrescentar: deixem o mundo em paz com a sua guerra e a sua indiferença. Não será a minha boca quem vai soprar na trombeta de Josafá. Cada um guarde aí a sua crença ou o seu preconceito. E ainda, 2022, somos contemporâneos de uma guerra, de outra guerra, aqui e acolá, em inúmeras partes do orbe terrestre. Na época que ele estava desencarnado, ele estava espantado e isolado. A gente não acreditava que fosse entrar mais numa guerra diferente, além daqueles povos que nunca pararam de guerrear, né? Podemos assim dizer, desde antes de Jesus naquela região. Mas achávamos que em outros lugares não teria mais espaço para a guerra. Um pensamento ainda tão bárbaro, tão violento. E aqui estamos, sabendo e vivenciando com as guerras. E se nós fôssemos pedir, né, junto a um mestre desse na espiritualidade, dizendo para ele o que fazer, me responde, né, pedindo a ele para que a gente nos ajude, como é que podemos fazer para melhorar a situação, o que cabe a cada um de nós fazer para melhorar essa situação. Então vamos lembrar primeiramente de Jesus: embainha a tua espada, eu embainho a minha espada. Todos nós guardemos as nossas espadas de luta, não mais. Vamos abrir, vamos depositá-las no chão. Já vivi com a espada em riste para sobreviver. Em outros tempos que o brado era de luta, guerra para a sobrevivência. Agora Jesus nos pede para soltar as espadas ao chão em nome da paz, da nossa paz, da paz da nossa família, da nossa comunidade. Isso vai se espraiando até a paz do mundo. Então, quando perguntamos, né, o que podemos fazer para melhorar esse espírito antigo, que a gente pode imaginar bem quem seria, né? Quando
ele nos fala como um doutor da lei nos tempos apostólicos, com a sua infinita doçura, com a sua experiência, que já viu tanta coisa. Meu filho, esquece o mundo e deixa o homem guerrear em paz. Vai viver a sua vida de espírito, né? Porque quantos espíritos ainda estão vivendo a vida do homem encarnado e se alimentando dessas guerras? Então deixa, né? Deixa o mundo em paz lá com a guerra e a sua indiferença. Então é aquele momento que a gente também fala: deixa o homem guerrear em paz, que eu não vou participar dessa guerra nos meus pensamentos. Eu não vou abalar o mínimo de estrutura que já possuo, colocando tremer e tudo a cair, porque ainda não está bem fixado. Que dessa maneira, companheiros, possamos refletir sobre as inúmeras vezes que investimos contra o outro ou investimos através da violência para nos defender do outro. Não é mais necessário. Vamos aprender como embaixador divino a lembrar que nada tem poder sobre a gente. Ninguém nunca teve. Qualquer poder que tenha vem do mais alto. Vamos aprender a ser mais dóceis e aceitar o mundo. Muita paz verdadeira em vossos corações. Que a vossa paz, que foi conquistada com tanto suor, com tantas lágrimas mesmo, vertidas durante sombras e desertos que vivenciamos, seja valorizada e não desperdicemos por bagatelas e querelas da vida. Muita paz, graças a Deus.